Boa noite, estamos começando a live pós-jogo São Paulo 1, Guarani 0, nesta quinta-feira, terceira rodada do Campeonato Paulista. A galera tá chegando aqui. Paulo 019, Mandetta Guilherme, Euclides, Mariana, Gui Marton, Resenha da Bola Interior, boa noite. Luiz ZXX, Beluco, forte abraço, Beluco. Cláudio Ibanez, salve. HSG, Femark 08, Dilson 5, boa noite. Vini VB, salve, tamo junto. Celiane, boa noite, querida, tudo bem? Max, tamo junto, irmão, é nóis. Satisfação tê-lo aqui. Toningueira, Titi afundou, dá pra buscar o empate. Vamos lá. Na verdade, assim, essa live vai ser feita por vocês. Rinaldo, boa noite, sempre presente aqui. Mate Garcia também, é nóis, tamo junto. Então, o horário, filho da mãe, né? 7h30. Quem trabalha em São Paulo, Grande São Paulo, presencial, sem condições de chegar em casa num horário que dê para assistir o jogo, né? Tanto que eu nem fui pro Morumbi infiltrado, né? Como eu fiz nas outras vezes que o Guarani já jogou em Itaquera e no Allianz, por conta do horário, né? Muito cedo. Mas assim, eu cheguei no finalzinho do primeiro tempo e assisti o segundo tempo. Eu quero saber, tô vendo aqui muitos comentários de que o Guarani jogou bem, que poderia ter levado mais. Ô, Roger Williams, eu tava acompanhando vocês, hein, quando eu tava indo pra casa, viu? Obrigado lá pela citação lá, viu? Forte abraço aí, brigadão mesmo, hein? E quero saber, cara, de fato, o Guarani jogou bem, porque assim, cara, São Paulo fez o gol com 3 minutos de jogo. E a maioria dos times, grande, e ainda mais o São Paulo, né, que fez aí temporada nos Estados Unidos, voltou de viagem essa semana, os caras ainda tão cansado, né? Aqui, ó, Gui Machi. Se tivesse jogado bem, tinha ganhado. São Paulo que jogou mal. Vini VB. Cauê entra logo para jogar. Nosso lateral é precário. Bugrão jogou bem, merece nossa confiança. E jogador Guarani, salve, salve, tamo junto. Outra parada, Titi Bull pra cacete. Porra, aquele lance ali foi puro ódio, né, cara? Porque quando ele tá chegando pra marcar, ele já chega duro, né? E aí aquela descida lá no chão foi uma vingancinha, né, cara? Vou fazer um movimento aqui e pá, né? Vou fazer acertar aqui o jogador, me vingar. Você vê até a expressão, né, do jogador. E o bom que o Maurício, né, o Maurício, ele é muito claro, cara, nas coletivas. Ele é muito claro, isso que é bom. É um técnico claro, né? Falou que o Titi errou, que a expulsão foi justa, que o Titi já foi orientado, que já tá arrependido e, né, que comprometeu o time, seja psicologicamente, fisicamente. Então, assim, pô, fez merda, tem que ser corrigida, e isso é muito bom do Maurício, né? Roger Williams, cara, Bugre foi muito valente. Não fosse a expulsão, ia buscar forte o empate. E outra, São Paulo achou aquele gol. Pois é, falha aí da defesa do Guarani, né? Desatenta, começo de jogo, né? Marcando a bola, não marca jogador. E aí a
a gente pensa, né? Exatamente por conta disso também, né? O gol do São Paulo foi através de uma falha da defesa do Guarani. Aí, time grande faz gol a hora que quer. Então, os caras estão vindo aí de viagem, Estados Unidos, administraram muito tempo, né? Então eu acho assim que o São Paulo segurou, cara. Segurou o jogo. Tem clássico no domingo, né? Contra o Corinthians. Então essa galera aí que jogou hoje também vai querer jogar no domingo, então não vai querer se desgastar tanto, né? 09 Gonçalves. Faltou finalização, entrosamento. Isaac poderia ter começado jogando. João Vitor afobado e Titi tem que ficar no banco. E vamos frisar, né? Terceira rodada, terceiro time diferente, né? Natan tava no banco porque sentiu aí um desconforto na semana. Quem mais? Matheus Regis também não jogou. Então, terceira rodada, terceira formação diferente do time. Fê Marques, mas o Guarani não foi mal. Quem mais aqui? Gil Torres, puro ódio de verdade. Pra Série C o time tá bom. Time é fraco, ó. Michel Borges aqui deixando a opinião. Meta é os 12 pontos sempre. E outra, hein, gente? Antes do campeonato começar, a gente sempre batendo na tecla, né? Nossos principais adversários são Velo Clube e Noroeste, na luta contra o rebaixamento. Só que entrou a Água Santa, né, na parada. A Água Santa perdeu as 3 rodadas. Velo Clube perdeu as 3 rodadas. Noroeste ganhou do Velo Clube a primeira rodada, empatou com o Palmeiras na segunda e estava jogando com o Botafogo, estava empatando 0-0, só que choveu muito em Bauru e a partida teve que ser adiada e vão retomar, meio tempo amanhã, 3 horas da tarde, sexta-feira, e o jogo contra o Guarani é no domingo. E aí o Maurício, né, mais uma vez foi bem sincero e falou que isso é uma vantagem para o nosso time. Então o Noroeste pode ser que ainda seja um adversário direto na luta contra o rebaixamento. Empatou com o Palmeiras, né? Palmeiras também tirou o pé, não sei. E ganhou do Velo Clube, que é um adversário direto, então vamos ver qual que vai ser a pegada do Noroeste no campeonato também. Jogador Guarani. Gol saiu muito cedo. Time de qualidade não pode vacilar. Entrou dormindo no comecinho. Fermax, calorias... Calorias? É um merda. Acho que é erro de digitação aí, né? Titi errou, mas não pode colocar a derrota toda nas costas dele. Não, jamais. Até porque quando foi expulso, o Guarani também não tinha criado nada de interessante, assim, de jogada, né? De perigo. Mais uma vez, tá? Gabriel Mesquita, cara, tem um sério problema em sair, né, cara? Quando ele é o último homem. No jogo contra o Botafogo, teve um lance lá que ele foi sair assim. Ele é altão, cara. E ele fica levando chapéu, velho. Toda hora fica levando chapéu. Agora vai sair pra atrapalhar o atacante. O atacante dá um totozinho, cobre ele e quase sai gols, cara. Quase sai gols. Por isso que, não tô querendo me iludir muito com esse jogo de São Paulo. De vocês aí falando que jogou bem. Pelo menos o meio tempo que eu vi, não... Assim, Rafael Bilu... o que eu consegui enxergar no jogo? Se o Guarani fosse um clube mais agressivo, mais criativo, poderia ter empatado o jogo sim. Porque teve umas horas lá que o Guarani criava jogadas pelo meio. Não era nem pelas laterais, era pelo meio. Só que assim, não estava fazendo a parede boa, não estava fazendo um pivô bom, né? Recebia, teve até situações que estava claro para os nossos atacantes chutarem, mas por algum descuido lá, perdia o tempo ou chutava errado, né? Então,
Se a gente tivesse ali um pivôzão, outro atacante encostando já para receber, poderia ter feito umas tabelas ali na entrada da área do São Paulo e infiltrado a defesa deles. Jogador Guarani, esse técnico está dando o máximo, não podem queimar ele igual já fizeram com 200 técnicos que passaram por aqui. Vini VB, estamos sem um camisa 10. Ó, o Free Marques está falando, erramos no começo? Erramos, mas versão, só deu Guarani. Ó, o Pablo Rodrigues aqui, ó, entrando também, torcedor de São Paulo. Possivelmente vindo aí da live de ontem, né? Que fizemos com o Tricolor na Mochila. Foi muito bacana a live. 09 Gonçalves. Nível técnico do São Paulo é muito superior. Oscar, Lucas Caleri e Luciano contra João Marcelo, chegando agora. Bilu que teve seus lances bons. O Bilu foi até que ousado, né? E alguns lances lá. Então, assim, do que eu vi, né? O Rinaldo falando que jogamos bem. Quero que o nível técnico do São Paulo vá pro inferno. Aqui nós temos raça e tradição. 019 Miranda. Esse time merece mais tempo em campo para entrosar. O campeonato é curto. Titi errou, mas não merece ter a culpa toda nas costas. O que mais aqui, ó? Paulinho Carneron. O Guarani perdeu de pé. Encarou o São Paulo e a nossa rival que empatou em casa com 2 jogadores a mais. Moralmente, nossa derrota não foi pior do que o empate delas. É sempre importante empatar, né, cara? Sempre é melhor empatar do que perder, né, cara? Se fosse uma última rodada precisando de um ponto para escapar do rebaixamento, essa derrota aí, né, ia decretar o nosso rebaixamento. Então, tudo bem que às vezes o time joga mal e ganha, então, e hoje pode ser que tenha jogado bem e perdido, né, cara? O futebol não é uma lógica, né? Sempre tem os seus... Sempre tem as suas surpresas. Nossos atacantes vão morrer de fome, não cruzam uma bola na área. Calorias é o Caleri, tá? Aqui é Guarani. O que mais aqui? Delma Cavalcante. Mesquita joga muito dentro do gol. Tem que jogar mais adiantado. Mas nada justifica a cagada do Titi. Não, o Gabriel Mesquita não tá comprometendo, né? Mas esses lances aí assustam. E contra a Inter de Limeira lá, ele recebia as bolas lá e, cara, ele não é jogador pra sair jogando. Não é jogador pra sair jogando. Ainda vai dar ruim. Jogador Guarani. Pô, versão, nossa camisa 10 foi Giva. Que fase chegamos? Até time da Série A2 tem camisa 10. Agora não é mais Giva. É Giovani. Respeita o Giovani. Mudou de nome já. Gil Torres. Vai melhorar. Acredito no Guarani. Galera aqui. Ó, Gui Marton também falando Giva de camisa 10 não dá. Giva foi bem. Tem que explorar mais o nível técnico do Caio Melo. Caio Melo veio para ser meia, mas na verdade é volante, né? E o Giva, assim, pelo que eu vi do material dele, ele é volante, mas eu acho que ele poderia ser explorado como meia. É um cara que chega aí bastante na área e faz gols, né? Pelo menos quando ele tava jogando fora. Olha lá. Gui Marton, precisamos de um meio urgente e Giva apoiando. Bilu deu até chapéu, eu vi. Não me iluda, Guarani. Bruno Deonato. Não me iluda, o Guarani jogou bem hoje, contra um time muito superior. Já posso sonhar com a classificação pro mata-mata? Nossa, o nosso grupo tá bem, assim, meio baixo, né? O Guarani é líder, né? 3 rodadas na liderança. Santos perdeu ontem, Richard Rios fez esse favor para nós, né? Fez o golzinho no final. Hoje perdemos de pouco, então nos mantemos aí na primeira colocação.
Ó, ao que tudo indica aí, se manter esse ritmo, dá pra avançar, né, de fase. Que mais aqui? Paulinho Carneron. Por isso que eu falei, moralmente, o empate hoje seria bom pacas, né? Isso sim. Vamos apoiar nação bugrina. Vamos, sempre. Rafael Tacarreiro, meu amigo de infância. Tamo junto, um forte abraço, hein? Obrigado aí pelo carinho e o apoio de sempre. Ó, também tá dizendo aqui que o Palmeiras não tem um camisa 9, mas tem todo um elenco ali. André Albuquerque, meu amigo, tamo junto. Fizeram o gol e não fizeram mais nada. Opinião aqui do... Ó, cabe o Rony aí no Guarani? Chama, cabe, pô. Vai fazer uns gols aqui e ainda dá aqueles mortais, ó. Aqui ele ia deitar e rolar. Não, o problema é que a gente não tem meia, né? Então como que a gente vai criar jogadas, né? Esse é o problema. Esse é o problema. Falta meia. Vitor Coche, 519. Já achei esse time de 2025 bem superior ao do Paulista 2024. Dá pra sonhar pelo menos em permanência, no mínimo. E o nível dos outros times, né? Tá bem baixo, né? A Gil Torres já tá confiante no derby do Chiqueiro. Que mais aqui? Paulinho Souza. Vamos apoiar o time, apoiar o Titi. Um excelente zagueiro, expulsão acontece, não pode aliviar, mas não podemos acabar com a carreira do garoto por causa disso. Não, vamos lá, apoiar a garotada. Até porque a garotada aí tá em peso nesse time, né? E a gente vive reclamando, tem que subir os moleques da base, que não sei o que. Titi não é da base de agora, né? É da base de 2019, eu acho, né? Se não me engano. E aí voltou pro clube e a gente precisa aproveitá-lo melhor, né? Quem cornetar o Guarani hoje não viu o jogo, no meu caso, então. Rafael de Azevedo, gostei de João Marcelo. Com o meia dando alguma bola, sem ser na fogueira, ele faria gol. Gostei dele também no contra a Inter de Limeira, né? Deixa eu ver aqui quem tá na live aqui. Agradecer a presença de todos. Obrigado aí pela audiência. É isso. Domingo temos um duelo importante contra o Noroeste, adversário direto na luta contra o rebaixamento. Noroeste vai continuar jogando amanhã, vai vir mais cansado e a gente precisa fazer a diferença no Brinco de Ouro. Ainda mais que nós, torcedores, reclamamos bastante da venda do jogo lá para Londrina. Guarani voltou atrás e agora a gente tem que justificar essa nossa força nas arquibancadas. Vamos lá, comparecer em bom número no Brinco de Ouro. E, cara, é um dos pouquíssimos jogos aí no final de semana dentro do Brinco. Eu acho que só tem 2 jogos, né, no Brinco de Ouro no final de semana. Esse e depois contra o Palmeiras. Aí depois vai ser tudo jogo fora de casa, meio de semana, enfim. Vamos lá, vamos se fazer presente. Não sei se eu vou no Brinco, porque domingo 8h30 pra mim é embaçado, né? Acabar 10h30, chegar aqui em Osasco, ixi, só o pau da rabiola. Mas é isso aí, galera. Tamo junto. Quem não conseguiu acompanhar a live desde o começo também estará disponível no YouTube. Valeu? Tamo junto. Uma boa noite para vocês. E vamos que vamos, que aqui é Guarani e a gente não pode desistir nunca. É nóis.